Nesse texto que Jesus fala aqui dentro da oração do Pai Nosso, ele faz menção dos 3 âmbitos. Primeiro, reino. Segundo, o âmbito do poder. E terceiro, o âmbito da glória. E eu disse para vocês, não há glória sem poder. E não há poder sem reino. E aqui é onde se encontra a essência de todo o ensino de Jesus nos evangelhos. E mais tarde também nos escritos apostólicos, todos combinam com esses 3 âmbitos. Falando do reino de Deus, falando do poder de Deus e falando da glória de Deus. Então, quando mencionamos reino, nós estamos falando do governo de Deus. Quando nós mencionamos o poder, nós estamos mencionando a habilidade que Deus tem, a capacidade que Deus tem. E quando falamos de glória, estamos falando da sua própria presença. Porque a glória é a mesma coisa que presença de Deus, porém de forma manifesta. Amém? Por isso que a gente fala e canta, né? Vem com peso da tua glória. Porque a palavra glória tem a ver com isso. Com o peso da presença de Deus. Então a glória é a mesma coisa que presença de Deus. Poder é a mesma coisa de capacidade de Deus. Amém? De habilidade de Deus. E reino tem a ver com o governo. Estão comigo? Vamos ao livro de Atos. Nós não vamos ler muitas coisas aí, mas eu quero que você compare os 3 primeiros capítulos de Atos com esses 3 âmbitos que são a essência do ensino de Jesus em relação ao reino. No capítulo 1 de Atos, então fala assim comigo: reino é governo, amém? Poder é habilidade, e glória é a presença. Então reino, poder e glória é o mesmo que governo, habilidade e presença de Deus. Tudo, claro, se referindo ao próprio Deus. Quando você pega o capítulo 1 de Atos, você vai ver que foram as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Amém? Penso que quando você vai dar as últimas instruções, você põe uma ênfase aí. É ou não é verdade? Quer dizer, Jesus está prestes a subir ao Pai e não estaria mais com seus discípulos de forma física, natural, mas só por meio do seu Espírito e da sua própria palavra. Então ele vai instruir os seus discípulos dentro de uma nova realidade espiritual agora, porque ele tinha morrido e ressuscitado. Então observe que em todo o capítulo 1, o foco de Jesus está em instruir os discípulos no reino. Amém? Você vai ver que toda a palavra de Jesus aí é sobre o reino. E a necessidade que esse reino se expanda, que esse reino cresça, que esse reino se multiplique e enche a terra. Mas ele também diz assim: vocês não vão até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E em Atos capítulo 1, precisamente versículo 8, tem um versículo que todos nós conhecemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você vê que no capítulo 1 temos as instruções do reino, preparando os discípulos para que haja manifestação no capítulo 2 do quê? Do poder. Amém? E é isso que acontece de fato em Atos capítulo 2, versículo 1. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E você conhece o texto. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Então capítulo 2 de Atos, você tem o poder em função justamente da instrução do capítulo 1 concernente ao reino. Agora a coisa não para aí, porque a partir do capítulo 3 o que você começa a perceber é que justamente em função do reino e do poder, a glória de Deus, a presença de Deus é com os apóstolos, é com os discípulos, é com a igreja. O nome do Senhor começa a ser glorificado. Amém? Então começa reino, avança no poder, com o entendimento do reino agora podemos operar esse poder. E uma vez que nós operamos o poder dentro das estruturas do reino,
Deus é glorificado, sua presença se manifesta, sua presença enche as pessoas através do seu Espírito Santo. Então começa a haver curas, milagres, amém? Transformações radicais e tudo isso glorificando o nome do Senhor. Então a coisa não para no poder, avança para que através do poder manifesto dentro da estrutura do reino, a glória de Deus seja manifesta. É o mesmo que presença de Deus. O que isto significa, amados? Primeiro, nós precisamos, acima de tudo, ter uma revelação do reino nas nossas vidas. Vou dizer de novo, precisamos ter a revelação do reino de Deus. Porque essa revelação do reino de Deus vai proporcionar muitas coisas a nós. Mas existem algumas coisas que são primordiais, que são fundamentais para que nós possamos avançar em todos os desígnios, em todo o propósito de Deus para nossas vidas e através das nossas vidas.